pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências que tem bastante coisa legal. Mas primeiro precisamos relembrar os nossos combinados. O primeiro combinado importante, lavar as mãos com água e sabão. Sempre que possível e que necessário, passar o álcool em gel nas mãos. Quando você precisar sair de casa, use a sua máscara. E outra dica, quando você também não estiver em casa, manter o distanciamento social. Vamos separar os materiais para a aula de hoje? Então, separa lá. O seu caderno, para quem não usa caderno, as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Então, já deixa o material ali separadinho. O caderno de vocês vai ficar assim hoje. A data, pula uma linha, aula número 33 de ciências. Observe que ciências tem acento. Pula mais uma linha e escreve o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre tipos de solos, certo? Então eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o material e o caderno de vocês. Eu já volto. Conseguiram, pessoal? Fizeram a anotação certinha no caderno de vocês com uma letra bem bonita e bem caprichada? Eu espero que sim. Como de costume, vamos relembrar a aula passada. Na aula passada, eu comecei pedindo para vocês fazerem um desenho sobre um
solo. Lembram disso? Depois que eu pedi para vocês fazerem esse desenho, eu pedi para vocês, né, o que vocês imaginavam que era um solo, né? E cada ficou pela criatividade de cada um de vocês, como que vocês iriam desenhar este solo. Após o desenho, eu expliquei para vocês o que é o solo. O solo é a camada superficial da Terra e é formado por vários elementos. O que compõe então o solo? Que elementos são esses? As plantas, as raízes, animais vivos, seres em decomposição, fungos, bactérias, rochas, água, ar. Então o solo não é só aquilo que a gente pisa. Vocês lembram que eu mostrei até um vídeo para vocês perguntando para crianças o que eles imaginavam que é o solo? Primeira coisa que eles falam, é o chão onde a gente pisa. E, gente, o solo não é só isso. Tá? O solo, ele tem vários outros elementos e uma importância muito grande para todos os seres vivos, tá? Não só para os seres humanos, para todos os seres vivos. E no decorrer das nossas aulas, a gente vai falar sobre isso também, tá? Sobre a importância do solo. Durante a aula, além de eu explicar para vocês o que é o solo, eu falei um pouquinho sobre a formação dele. Vocês lembram disso? Então, como que o solo ele é formado? Né, da onde ele vem? Ele passa por um processo de transformação. E essa transformação demora anos para acontecer, tá? Então, assim, são muitos e muitos e muitos anos para a gente ter um solo bom. Então, como que ocorre essa formação? Com o passar do tempo, os componentes como o vento, a mudança de temperatura, água e os seres vivos vão contribuindo para o desgaste das rochas. Então, os solos, eles vêm a partir de rochas. Para quem não conhece rocha, lembra de pedra, tá? Então, são grandes rochas, tá? Que a gente chama de rocha-mãe, que vão sofrendo a ação do tempo. Chuva, vento, temperatura, os seres vivos. A gente chama esse processo de intemperismo, tá? Então, esses elementos vão desgastando essa rocha vai se quebrando em partículas cada vez menores, até chegar, né, o solo que a gente vê aí no nosso dia a dia. Mas abaixo desse solo que a gente conhece, existem essas rochas, né, fazendo esse processo e formando outros solos. Mas lembrando, gente, que esse processo demora muitos e muitos anos, tá? Não ache que isso acontece, né, em meses, tá? Acontece em bilhões de anos para acontecer ali a formação do solo. À medida que as rochas vão se quebrando e se desmanchando, formam-se grãos e partículas de diversos tamanhos. Essas partículas constituem os componentes minerais do solo. Então, observem ali naquela imagem, tá? Então, a gente tem os grãos, né, que são esses pedaços de rocha, tem água e também tem ar, tá? Tudo isso misturado ali no solo. Então, o solo, ele não é feito só de rochas, tá? Ele tem vários outros elementos. Observem que esses grãos, gente, eles têm diferentes tamanhos, tá? Então, quando a gente vai analisar um solo, o tamanho desses grãos não são sempre os mesmos. Tem grãos maiores, grãos menores, tá? Os seres vivos, plantas, insetos, minhocas, entre outros animais, logo se alojam entre esses grãos e assim contribuem para a formação do solo. Eles atuam misturando a matéria orgânica, resto de animais, de plantas em decomposição, com os componentes minerais. Então, observem ali aquela imagem. Observem que o solo, gente, não é só rocha desgastada, tá? Tem vários outros elementos misturados ali no meio dele, tá? Então, tem outros animais vivendo ali dentro, tem ar, tem seres em decomposição, tem restos de plantas, restos de animais, tá? Tem as raízes das plantas, tá? Então, o solo, gente, ele tem vários elementos ali misturado nele, tá? Então, o importante dessa aula é que vocês aprendam a valorizar o solo e olhar o solo com outros olhos, tá? Não achar somente que o solo é aquilo que a gente pisa, tá? Tem muitos outros elementos abaixo ali do que a gente pisa. Eu pedi para vocês, na primeira atividade,
registrar em seu caderno o que você entendeu sobre formação do solo. Então eu expliquei essa formação para vocês, passei até alguns vídeos para vocês e pedi então para vocês desenharem ali o que vocês entenderam sobre a formação do solo. Eu espero que vocês tenham feito, que tenha ficado um desenho bem bonito. Depois disso, gente, eu pedi para a gente fazer a construção de um perfil de solo, tá? Então, como eu falei para vocês, o solo está em constante transformação. Por isso que a gente monta, né? Por isso que a gente observa ali o perfil de solo. Eu trouxe um perfil de solo já prontinho aqui, né? Para vocês observarem. E para quem lembra, a gente montou outro perfil aqui, tá? Então, a gente fez aqui, né? Eu fiz junto com vocês um perfil de solo. E claro que ficou, né? O convite para vocês fazerem o perfil de vocês. Após a construção do perfil, eu pedi novamente para vocês fazerem um desenho ou um registro representando esse perfil de solo que você produziu, que você construiu ou o que você acompanhou que a professora fez, tá? Espero que vocês tenham feito essa atividade. Então, encerramos, né, o conteúdo da aula passada, que a gente ainda tinha para relembrar da aula passada. E eu trouxe aqui um vídeo, gente, do professor Marcelo, tá? Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês sobre esse perfil de solo que a gente fez aqui, a experiência do perfil de solo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e prestem atenção porque depois do vídeo a gente vai ter mais uma atividade para fazer. Eu já volto. Para estudarmos o solo, não podemos apenas observá-lo pela superfície. É necessário estudarmos ele por dentro. Assim como um médico também faz exames em um paciente, também temos que examinar o solo para conhecê-lo. As ferramentas que nós vamos utilizar para estudar o solo são estas: um martelo de pedreiro, uma faca firme e com ponta, uma pá reta, um enxadão, uma picareta e uma pá concha. Com esses instrumentos, nós podemos abrir o perfil e começar a estudá-lo. Para estudar um solo do ponto de vista didático, podemos pegar, por exemplo, um barranco na beira da estrada, o barranco de uma construção, desde que esse material não tenha sido cortado ou tenha sido soterrado. Só que nesses barrancos, em função da chuva, em função do crescimento de plantas, muitas vezes eles estão alterados, de maneira que não é possível perceber com exatidão o solo. Então o que faremos é justamente limpá-lo primeiro com as ferramentas. Ao limpar o perfil, o que iremos perceber é que será mais fácil observar então as diferentes camadas que compõem o solo. Então a primeira fase do estudo do solo é limpar o barranco para então poder percebê-lo melhor. Um perfil de solo é dividido em horizontes. Esses horizontes são designados por letras maiúsculas. Os horizontes mais comuns de encontrarmos em um solo são os horizontes A, B e C. Embora existam outros horizontes, esses são mais comuns, embora não sejam obrigatórios. Existem solos que apresentam apenas o horizonte A, enquanto que outros apresentam o horizonte A e o horizonte C, e outros ainda apresentam os três horizontes. Vamos começar falando do horizonte A. O horizonte A é normalmente um horizonte um pouco mais escuro que os demais. O horizonte A é um horizonte mineral, ou seja, predomina a matéria mineral e não a matéria orgânica nele. Apesar de sua coloração escura, deve-se ressaltar que realmente neste horizonte predomina o material mineral e não o material orgânico. Abaixo dele, muitas vezes existe o horizonte B. O horizonte B, em geral, apresenta colorações avermelhadas, amareladas ou marrons.
Essas cores são devidas normalmente à presença dos óxidos de ferro. Embora possam existir outras cores de horizonte B, estas são as mais comuns. O horizonte B é um horizonte mineral que apresenta menor concentração de matéria orgânica. O horizonte B ele pode ser desde poucos centímetros de espessura até vários metros de espessura. No caso deste solo, ele apenas apresenta alguns centímetros de espessura, mas em outros solos, este horizonte B pode ser bem mais espesso. E finalmente o horizonte C. O horizonte C ele aparece em alguns perfis e em outros perfis pode não aparecer por ser muito profundo. É um horizonte jovem que ainda apresenta bastante minerais provenientes da rocha. É muito comum encontrarmos no horizonte C uma coloração mais mesclada, ou seja, mais de uma cor no mesmo horizonte. Justamente porque neste horizonte, além de minerais formados no próprio solo, também há minerais originários do material de origem deste solo. Viram que interessante? Viram como tem tanta coisa legal para a gente estudar sobre os solos? Então, pessoal, agora que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre o perfil de solos, eu vou pedir então para você nomear os horizontes, conforme o professor Marcelo explicou, nomear os horizontes do nosso perfil de solo. Então, quem fez o seu perfil vai conseguir nomear ali o perfil de solo. Esse perfil aqui, gente, já está nomeado, tá? Já o nome dos horizontes já está nomeado, tá? E agora a gente vai nomear este aqui. O que a gente vai precisar? De etiquetas e uma caneta ou um lápis, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Então, pessoal, peguei aqui, né, o perfil que a gente fez. Então, vamos começar. Lá embaixo, né, lembra que aqui embaixo tá a rocha que a gente chama de rocha-mãe. Lembram disso? Ela fica aqui embaixo. Então, a gente vai etiquetar aqui rocha ou rocha-mãe, tá? Essa rocha-mãe, que tem tamanhos bem grandes, ela vai se quebrando em partículas menores. Essas partículas menores nós chamamos de horizonte C, que são aquelas pedras. Lembram disso? Tá? Então, a rocha em pedaços menores. Essas partículas vão se quebrando em pedaços ainda menores, tá? Que é a areia, que a gente chama de horizonte B.
a areia, ela tem grãos maiores. A gente já vai analisar ali a areia para vocês entenderem um pouquinho melhor. Essa areia quebra-se também em partículas menores, formando o horizonte A. E para quem plantou as mudinhas em cima, também pode incluir o horizonte O, tá? Que fica parecido com esse aqui que a professora Lígia fez e emprestou pra gente utilizar durante as nossas aulas, tá? Então, gente, fica aí o nosso perfil de solo completinho com o nome dos horizontes. Agora que vocês aprenderam sobre o que tem no solo, a composição dele, eu quero que vocês passem a observar os diferentes tipos de solos. Durante as aulas eu ensinei tanta coisa para vocês, né, para vocês aprenderem a observar. Agora eu quero que vocês aprendam a observar os solos. Então, vocês perceberam aqui que eu trouxe alguns solos para a gente observar. Então, eu vou convidar vocês para fazerem essa atividade e buscarem outros tipos de solos. Como que você pode fazer essa atividade? Então, você vai pegar amostras de solos. Você vai olhar a cor dele, vai olhar o tipo de solo, vai olhar a consistência dele, que eu já vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. E vocês vão separar esses solos. Como que você vai pegar esse solo? Utilizando uma colher. Coloca esses solos dentro de um plástico, né, um frasco plástico transparente. Coloca a etiqueta da onde você pegou esse solo, tá? E também folhas de papel para você fazer as suas anotações. Então, observem esses solos aqui que eu trouxe para a gente acompanhar a aula, tá? Então, esse solo aqui, gente, é o solo número 1, tá? Esse solo aqui é do bosque pertinho da minha casa, tá? Então, foi lá que eu peguei esse solo. Então, observe a cor dele, tá, gente? Observe o que ele tem, tá? Observe que ele tem umas pedrinhas, tá? Então, esse aqui fica o primeiro solo para vocês observarem. Esse outro solo aqui é do jardim da minha casa, tá? Então, na minha casa, nós temos o hábito de fazer composteira. Então, a gente separa ali os restos de frutas, de verduras e casca e a gente mistura no solo, tá? Então, por isso que o solo fica desse jeito, tá? Então, observe a cor dele. Observe que tem restos, né, de folhas, tá? Então, esse aqui é o solo número 2 da minha casa. E esse aqui, gente, é o solo número 3, tá? Esse aqui é mais conhecido como areia, geralmente areia de construção, usado na construção, tá? Então, eu peguei esse solo aqui, tá? Para vocês observarem também, tá? Então, temos aqui 3 tipos de solos. E só nesses 3 aqui, gente, vocês já observaram que tem cores diferentes, que tem texturas diferentes. Então, agora fica a critério de vocês buscarem outros solos para vocês analisarem também, além desses que vocês vão analisar hoje comigo durante a nossa aula. Então, pensando em solos, de onde vocês acham que vieram esses solos? Quantos tipos de solos há aqui? Quais são esses tipos de solos? Há diferenças de coloração, de tamanho, de grãos nessas amostras que eu trouxe? Será que elas são todas do mesmo tamanho, os grãos? Será que todos os solos têm a mesma cor e a mesma textura? Será que os solos são todos iguais? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eu vou pedir para vocês copiarem essa tabela, tá? Então, a partir das 3 amostras de solo, vocês vão observar as características dela, tá? E vocês vão registrar essas observações. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essa tabela.
Anotaram? Então vocês vão pegar 3 amostras diferentes de solos, tá? E vão olhar, observar o cheiro. Então pega ali o solo e cheira. Como que é o cheiro do solo 1, como que é o cheiro do solo 2, como é o cheiro do solo 3. A textura, gente, o que é a textura? Quando eu pego esse solo, eu sinto pedrinhas, gruda na minha mão. O que eu sinto quando eu amasso esse solo, né? Quando eu mexo no solo, né, com os meus 2 dedinhos ali, o que eu tô sentindo nesse solo? A cor dele, né? Que cor que ele apresenta? Elementos que ele contém. Ele tem restos de folhas, ele tem restos de plantas, restos de frutas, tá? Observem ali que elementos que ele contém. Umidade, gente, umidade é a quantidade de água que esse solo tem, tá? Então, observa lá, qual é a umidade, quantidade de água que esse solo tem. E também bem interessante é observar a presença de seres vivos. Quais seres vivos tem nesse solo? Se tem ou não tem. No caso, por exemplo, da areia, provavelmente não vai ter, né? Então, você coloca não tem. Mas se tem, quais são esses seres vivos? Tá? Então, observem o solo de vocês, tá? E me digam, né, quais características que esses solos possuem. Então, vamos para a segunda atividade de hoje. Você sabe como é o solo que você pisa? Para saber um pouquinho mais sobre ele, escolha um local próximo à sua casa e observe. De que cor é? De que cor que é esse solo? Ele está seco ou está úmido? Que tipo de vegetação existe nele? Que tipo de plantas existem nele? E eu quero que você registre essas observações no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essa atividade.
Então, vocês têm duas atividades para fazer. Uma, vocês vão buscar 3 tipos diferentes de solo para observar. E outra, vocês vão observar o solo próximo à sua casa. Agora, gente, eu expliquei para vocês sobre a formação do solo, que vem a partir do desgaste das rochas. Expliquei tudo isso para vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês têm que pensar. O solo, ele é mais parecido com uma rocha? Ele é mais parecido com uma rocha? Ou ele é mais parecido com uma esponja? Que estranho, professora, você perguntar isso, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Ele é mais parecido com uma rocha ou ele é mais parecido com uma esponja? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiram responder? O solo ele é mais parecido com uma rocha ou com uma esponja? Eu acho que alguns de vocês estão com a resposta ali na ponta da língua. Então, observem aqui, gente. Nós estamos numa aula de ciências, nós vamos fazer experiência, né? Então, observem que quando chove, o solo absorve a água. Você já deve ter observado isso. Então, a gente vai fazer uma experiência aqui, ó, com água, tá? Então, eu vou pegar essa água e vou jogar em cima da rocha. E vocês vão observar o que vai acontecer. Então, vou pegar aqui a minha rocha e vou jogar água. Olha lá o que aconteceu. A água, ela só passa direto ali pela rocha. E a esponja? O que será que vai acontecer com a esponja? Olha o que está acontecendo, gente. Está absorvendo a água. A esponja está absorvendo toda a água. Conseguiram responder? E aí? O solo ele é mais parecido com uma rocha ou mais parecido com uma esponja? Para quem ainda tem dúvidas, a gente vai fazer mais uma experiência. Então, observem aqui os materiais que eu separei para fazer essa experiência. 3 garrafas PETs, tá? Pedi para ser cortadas essas garrafas. Então, se você for fazer na sua casa, pede para um adulto cortar as garrafas, tá? 3 amostras de solo, que foram as 3 amostras que eu mostrei para vocês no início da aula. O algodão, tá? Ou pode ser, né, guardanapo, que é só para evitar que o solo ele caia, e água, tá? Então, são esses os materiais. Eu vou dar um tempinho, gente, para vocês anotarem os materiais, para vocês conseguirem fazer essa experiência em casa também.
Anotaram? Então, quando vocês forem separar o material, as 3 amostras de solo, vocês já conseguem fazer essa experiência também. Então, como que a gente vai fazer essa experiência? As garrafas aqui já estão cortadas, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de cada um dos solos e vou colocar aqui na garrafa. Então, a amostra do solo 3, tá? Vou colocar aqui dentro. Tá? Vou colocar aqui dentro da garrafa também. Só colocar aqui dentro. E a amostra de solo 1. Tá? Coloca umas 2 colheres aqui dentro da garrafa. Depois disso, coloquei aqui dentro, tá? Depois disso, gente, eu vou pegar a água e vou colocar dentro do... Vou colocar aqui em cima, tá? E vocês vão ter que observar quanto tempo demora para essa água passar por esse solo, tá? Então, vamos lá. Observe que demora um pouquinho. A segunda. E a terceira amostra. Então, observem lá. Qual das 3 amostras a água passou mais rápido e qual demorou mais para passar, tá? Lembrando que você tem que jogar a mesma quantidade de água nos 3, tá? Nos 3 funis e acompanhar. E anotem essas informações. Então, pessoal, depois de você fazer essa atividade, depois de observar, você vai anotar. Em qual dos funis a água passou com mais facilidade? Foi no 1, no 2 ou no 3? E em qual funil a água demorou mais para passar? Foi no 1, no 2 ou no 3, tá? Levando em consideração essas amostras de solo que a professora trouxe. Eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Fizeram a atividade? Então, observaram, gente, o que aconteceu ali? E daí vocês conseguem responder aquela questão. O solo ele é mais parecido com uma esponja, ele é mais parecido com uma rocha? Para quem estava com dúvidas. Então, o solo, gente, ele também pode ser chamado de engolidor de água, tá? Então, essa atividade que eu fiz aqui vem da revista Ciência Hoje das Crianças, que eu já comentei várias vezes com vocês, tá? Então, é uma experiência ali da revista. Então, cada tipo de solo apresenta a capacidade de reter ou não água. Essa capacidade depende do espaço existente entre os grãos que compõem o solo. Então, solos que os grãos são maiores, a água passa com mais facilidade. Solos que os grãos são menorzinhos, a água tem uma dificuldade maior de passar, tá? Vocês lembram da aula sobre permeável e impermeável? Lembram disso? A gente vai falar sobre isso também. Solo permeável. Permeável vem de permitir. Então,
solo, por exemplo, arenoso, a água passa com facilidade entre os grãos de areia, pois existe bastante espaço entre eles. Então, como por exemplo, a areia da praia, tá? Então, lembrando, gente, que a areia da praia não é um solo, tá? É um sedimento. Quando a gente sai ali de perto da praia e a gente já vai mais, né, pro meio ali da restinga, começa a existir vegetação, tá? E ali a gente já considera como se fosse um solo. Mas de qualquer forma, gente, esse sedimento da areia que tem ali na praia permite a passagem da água. Tanto que você já deve ter observado que a água do mar ela vem e aquele solo consegue absorver rapidamente aquela água. Existem solos, gente, que nós chamamos de impermeável. Lembram do impermeável? Impermeável, o solo, né, a água tem uma dificuldade de passar por aquele solo, formando, gente, essas poças, tá? Observem ali essas poças de água, tá? Então, em solos como, por exemplo, argilosos ou solos muito compactados, os espaços livres são menores, fazendo com que a água demore mais tempo para passar, tá? Então, essa capacidade de reter ou não a água também é uma característica do solo, tá? Então, solos do tipo argilosos, como esse da foto, e solos muito compactados. Que são esses solos compactados? Solos que passaram, gente, solo de estrada, passa caminhão, passa carro muito pesado em cima desse solo, e esse solo ele vai compactando, vai diminuindo o espaço entre eles, tá? Então a água passa a ter uma dificuldade maior de passar. Gostaram, gente, de aprender um pouquinho mais sobre solos? Eu espero que vocês façam as atividades, que vocês aprendam a observar melhor o solo, tá? Fica esse convite para vocês, aonde vocês forem passear, num parque, na casa de alguém, observa ali o solo, observa a cor, observa o cheiro, tá? Observa a textura desse solo, porque na próxima aula a gente vai continuar falando desse assunto e eu vou trazer mais novidades sobre os tipos diferentes de solos para vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!